Na reforma tributária, não basta apenas escolher o regime tributário. Você precisa escolher no momento certo. E errar o momento ou errar o regime tributário pode custar caro para a sua empresa. Olá, eu sou a Bianca, contadora, coordenadora do setor fiscal da Sucesso Conte e estudante pós-graduanda em reforma tributária. No vídeo anterior, nós falamos sobre o Simples Nacional e a importante decisão que o Simples Nacional terá de fazer entre escolher entre o Simples Nacional puro ou optar pelo Simples Nacional híbrido. Mas um ponto muito importante é que não muda só o modelo de arrecadação do Simples Nacional, mas muda também os prazos e as decisões que as empresas terão de fazer. Hoje, quando uma empresa opta pelo Simples Nacional, ela faz essa escolha uma única vez no ano, em janeiro, para todo o exercício em questão. Entretanto, a partir da reforma tributária, essa decisão não é mais tão estável, não é uma única vez para o ano em questão. Ela passa a ser uma decisão semestral e que vai exigir muito mais acompanhamento, planejamento e estrutura para lidar com os regimes tributários. A primeira mudança é que essa decisão vai acontecer em setembro de 2026. Então a empresa ela vai estar no presente momento pensando já no próximo ano, no futuro. Vai ser uma decisão estratégica a ser tomada. Além de decidir se a empresa irá permanecer no Simples Nacional, a empresa terá que também decidir se irá optar pelo Simples Nacional puro ou Simples Nacional híbrido. E uma diferença muito importante é que essa decisão também não será anual em si, ela será semestral, ou seja, de 6 em 6 meses, as empresas optantes pelo Simples Nacional terão de fazer essa decisão. A primeira sendo em setembro de 2026, até o dia 30 de setembro, com estratégia para o primeiro semestre de 2027. Em abril de 2027, ela terá que fazer a segunda decisão para o segundo semestre de 2027. E em setembro de 2027, então, todo o processo volta a se repetir. De 6 em 6 meses, a empresa terá de fazer a decisão do Simples Nacional, como recolher IBS e CBS, Simples Nacional puro ou Simples Nacional híbrido. Ou seja, a empresa passa a lidar com decisões muito mais estratégicas e constantes. Então é necessário muita adaptação e planejamento. E um fator muito importante que também precisa ser levado em consideração é o timing, o momento de fazer a decisão pelo regime tributário. Em determinado momento, pode ser que seja mais vantajoso para a minha empresa estar no Simples Nacional puro, assim como também em algum momento pode fazer mais sentido a minha empresa estar no Simples Nacional híbrido. Então é necessário o acompanhamento, porque vai depender de quem são os meus fornecedores, quanto de créditos eles geram para a minha empresa, depende de qual mercado de atuação eu estou naquele momento. Talvez eu esteja vendendo para consumidor final, talvez eu esteja vendendo para outras empresas que precisam de crédito de impostos. Então, tudo precisa ser levado em consideração. Não é mais uma decisão automática permanecer no Simples Nacional ou não. E um ponto muito importante também que precisa ser levado em consideração com relação à opção do Simples Nacional é a regularidade fiscal. Hoje já é um dos critérios para que uma empresa opte pelo Simples Nacional. Então, ela não pode ter débitos com a Receita Federal, estadual e municipal, e com a reforma tributária isso não vai mudar. A empresa ainda assim precisa ter a sua regularidade fiscal para optar pelo Simples Nacional. Entretanto, agora em setembro de 2026, já pensando em 2027. Agora, quando a gente fala entre a opção pelo Simples Nacional puro ou pelo Simples Nacional híbrido, ainda não existe uma regulamentação que determine que a regularidade fiscal seja uma das condições. Entretanto, é importante destacar que nem todas as legislações pertinentes à reforma tributária já foram publicadas. Então, é necessário, além de acompanhar as legislações a serem publicadas, acompanhar também a regularidade fiscal, para que a empresa não tenha débitos
perante a Receita Estadual, Federal e Municipal e que possa ter então uma maior liberdade para optar pelos regimes tributários que façam sentido para a sua carga tributária e também para o seu posicionamento estratégico no mercado. Na prática, então, muda a forma com que o empresário analisa o Simples Nacional. Não dá mais para olhar para o regime tributário uma única vez no ano e pronto. Agora é necessário um acompanhamento constante. É importante entender, então, os impactos da reforma tributária para o seu regime tributário e também é importante manter a regularidade em dia e, principalmente, antecipar as suas decisões, especialmente em 2026, que vai ser um ano estratégico para todas as empresas. Então, nesse caso, o planejamento tributário não é mais uma pequena necessidade ou algo que deve ser pensado. Ele é obrigatório para que a sua empresa tenha tempo e tenha como decidir por qual regime tributário prefere seguir. Com a reforma tributária, o Simples Nacional não muda só a sua forma de atuação ou decisão, ele muda no tempo. A decisão passa a ser antecipada, mais frequente e mais estratégica. E quem entende de tudo isso sai na frente. Nos próximos vídeos aqui no canal da Sucesso Conte, nós vamos continuar abordando a reforma tributária de maneira clara e objetiva e avançar dentro dos assuntos que são de fato importantes para as empresas, assim como toda a decisão do Simples Nacional, mas também os seus impactos operacionais que vão impactar no dia a dia de cada uma das empresas. Ou seja, não é somente o imposto que muda, mas toda a operação, a maneira de emitir notas fiscais, a maneira de receber, muda a maneira de controlar as suas operações e esse é um dos principais impactos da reforma tributária. Não é somente o imposto que vai mudar, mas todo o processo operacional em si. Se você quer entender tudo isso e entender como a reforma tributária impacta o seu negócio, a sua empresa, continue acompanhando os vídeos aqui no canal da Sucesso Conte. E se você ficou com alguma dúvida, gostaria de entender mais sobre os prazos de adesão do Simples Nacional, deixe a sua dúvida aqui no comentário. Nossa equipe estará respondendo a todos vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.